Fala pessoal, tudo bem? Giovanni aqui dando sequência na biotecnologia. Quando a gente fala de biotecnologia, você viu que existem então aqui várias técnicas utilizando biotecnologia, bioengenharia, bioinformática, técnicas importantes, e esse é um assunto que dentro da biologia é um assunto que está bombando aí, né? Você que de repente pretende estudar biologia, professor, eu adoro biologia, quero estudar biologia. Essa é uma área muito interessante. Principalmente a área de bioinformática, bioengenharia, são áreas que estão bombando aí, que estão prometendo muito aí para um futuro próximo. Então veja que, em relação à biotecnologia, nessa aula vamos falar das células-tronco. Primeiro vamos definir o que é uma célula-tronco. Uma célula-tronco é uma célula indiferenciada. A palavra indiferenciada quer dizer que é uma célula que tem poder de diferenciação. Ou seja, poder de formar outras células. O que é importante para vocês, a princípio, é classificar a potência dessas células. Existem células-tronco que são totipotentes, pluripotentes, multipotentes, unipotentes. Então vamos dominar tudo isso aí. Vem comigo que eu organizei bem de um jeito bacana aqui que eu imagino que vai ajudar vocês a nunca mais esquecer esse processo aqui, ó. Então, célula-tronco são células que têm poder de diferenciação. E as células-tronco elas podem ser embrionárias ou podem ser adultas. Células-tronco embrionárias são células que são encontradas no embrião. Células-tronco adultas, quer dizer, já não fazem mais parte do embrião. Então, nós temos aqui células-tronco embrionárias totipotentes. Esse prefixo tot quer dizer tudo. Qualquer célula que você imaginar do seu corpo, uma célula embrionária totipotente, ela pode originar. Inclusive os anexos embrionários. Onde nós encontramos células-tronco totipotentes? Essas células-tronco totipotentes, elas vão do zigoto até a mórula. Então, uma vez que o espermatozoide fecundou o óvulo, você tem ali então o zigoto. Esse zigoto vai começar um processo de clivagem, de segmentação. Forma duas células, que são chamadas de blastômeros, forma 4, 8, 16. Quando chega numa massa celular, nós chamamos, com 16 células, nós chamamos de mórula. Então, do zigoto até a mórula, nós temos aí células-tronco embrionárias totipotentes. Agora, nós podemos encontrar células-tronco embrionárias que são pluripotentes. A pluripotente, ela também pode originar qualquer célula que você imagine do seu corpo. Essas células pluripotentes são encontradas no embrioblasto. Elas originam tudo que você imaginar, exceto os anexos embrionários. Então, uma célula-tronco totipotente pode originar a placenta. Agora, uma célula-tronco pluripotente não consegue originar a placenta, mas ela pode originar qualquer célula do seu corpo. Então, ainda é uma célula que tem aí um grande poder de diferenciação. Então, essas células-tronco embrionárias, no embrião, na fase de blástula, ela é encontrada. Nós temos ainda as células-tronco adultas multipotentes. Aqui nós encontramos, por exemplo, na medula óssea vermelha. Na medula óssea vermelha nós encontramos células-tronco multipotentes que podem se diferenciar, por exemplo, em hemácias, em leucócitos, em plaquetas. Então são células que elas têm uma multipotência. Já é adulta porque a medula óssea vermelha você encontra no interior de ossos, principalmente ossos que são achatados ou ossos longos. Nós temos ainda células-tronco que são unipotentes. As células-tronco unipotentes são células chamadas de células satélites. Essas células satélites você encontra, por exemplo, no músculo estriado. Quando você faz musculação, por exemplo, você rompe a fibra muscular. Só que a fibra muscular estriada esquelética ela não sofre mitose, mas ela sofre reparos pontuais, onde aconteceu a lesão da fibra, o rompimento da fibra. Então essas células satélites, elas têm uma capacidade de reparar o tecido muscular, ou isso acontece também em neurônios. O neurônio é uma célula que não se divide, mas ele sofre reparos, principalmente associado àquela região do axônio. Então nós temos ali células que são chamadas de células satélites, que fazem um reparo pontual. E nós temos aí as células-tronco induzidas. O que é uma célula-tronco induzida, professor?
Foi feito em laboratório a retirada de células, por exemplo, do tecido epitelial, e essa célula adulta, ela foi reprogramada a fazer o quê? Uma regressão. Pegaram uma célula adulta e essa célula adulta voltou a ser uma célula embrionária. Caramba, né? Temos aqui células tronco, então, que foram programadas a ser induzidas a voltar no passado, digamos assim. Então, existe essa possibilidade de você ter células tronco aí induzidas. Veja só aqui, células tronco são, então, células indiferenciadas, são células capazes de realizar divisões celulares frequentes que originam células diferenciadas. Damos uma olhada aqui num processo de desenvolvimento embrionário. 48 horas depois da fecundação, e você está vendo aqui imagens microscópicas reais. Então, uma vez que já te contaram essa história, que o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, formou você, formou lá o zigoto. E esse zigoto, 48 horas depois, ele já é uma massa formada por 4 blastômeros, 4 célulazinhas, que vai formar 8, que vai formar 16, então 72 horas você já tem ali o processo de divisão aumentado. Aproximadamente 3 dias depois, nós chegamos nesse estágio chamado de estágio de mórula. A mórula é uma bola maciça. A mórula é formada por 16 células. Na espécie humana, em torno de 16 a 22 blastômeros, nós chamamos de mórula, uma bola maciça. Cada blastômero, cada célulazinha dessa daqui é um clone. São células geneticamente idênticas. Essa mórula, inclusive, eventualmente ela pode se desprender, se dividir em duas e formar o que nós chamamos de gêmeos univitelinos ou monozigóticos, que é um exemplo de clonagem natural aí na espécie humana. Até a mórula, nós temos células-tronco totipotentes. Qualquer célulazinha dessa aqui, como elas são clones, ela pode originar tudo que você imaginar, inclusive anexos embrionários, como por exemplo o âmnio, o córeo, o saco vitilínico, são possibilidades em que essas células podem originar, inclusive a placenta. Aí nós chegamos 6 dias depois, na verdade em torno de 5 a 7 dias depois, no estágio de blástula, o que nós chamamos de blastocisto. O blastocisto é a blástula humana. Aproximadamente, então, aí pode chegar a 5 a 7 dias, 5 a 8 dias depois, você tem a blástula humana, que é chamado de blastocisto. O blastocisto você observa duas partes, o trofoblasto e o embrioblasto. O embrioblasto você não está visualizando ele aqui porque ele foi retirado. Então o blastocisto é o blastocisto que vai se fixar lá na parede do útero, por volta de 5 a 7 dias depois da fecundação. E esse blastocisto, então, ele contém duas partes. O embrioblasto, que são células que originaram você, que originaram o embrião, e o trofoblasto. A função do trofoblasto é originar ali o córeo, que vai originar a placenta. Então o trofoblasto origina o córeo, que origina a placenta. O embrioblasto originou você. Nós podemos retirar esse embrioblasto para poder manipular células-tronco em laboratório. Essas células-tronco do embrioblasto são células-tronco que nós classificamos como células-tronco pluripotentes. Então, células do embrioblasto você pode utilizar aí para tecido cardíaco, miocárdio, para parte do tecido nervoso em relação a neurônios, tecido ósseo, lá na origem ali de células ósseas, pode utilizar em relação ao tecido muscular, originando ali fibras musculares, e em relação a, por exemplo, uma glândula que tem função também digestiva, que é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista que produz insulina, glucagon e está associado ali também à produção do suco gástrico, do suco pancreático, perdão, suco pancreático, que contém várias enzimas, como a lipase pancreática, a amilase pancreática, que vai atuar lá no duodeno. Então veja que a partir de células-tronco pluripotentes, você tem então ali o quê? Células-tronco pluripotentes, você pode originar tudo exceto os anexos embrionários. A partir de células-tronco que são totipotentes, eu posso originar tudo, inclusive partes ali importantes como
a placenta, os anexos embrionários como o saco vitilínico, o âminio, o córeo e o alantoide. Então classificamos assim, né? Totipotente origina tudo, inclusive anexo. Pluripotente origina tudo, exceto anexo embrionário. Então quando a gente faz a manipulação dessas células tronco embrionárias pluripotentes do embrioblasto que foi retirado, nós podemos ter ali a formação de células que vão sofrer diferenciação. Tiramos o embrioblasto do blastocisto. A partir desse embrioblasto, você tem ali o meio de cultura, você pode então originar hemácias, que são os glóbulos vermelhos, células como os neurônios, podemos originar aí células musculares. Essas células então, pluripotentes, são células muito poderosas que podem originar tudo, exceto placenta e anexos embrionários. Então, célula mais poderosa, totipotente. Depois, pluripotente. Depois, multipotente. E por último, as unipotentes. E não esqueça que tem aí também as células tronco induzidas. Então nós temos ainda as células tronco que são retiradas, por exemplo, né, do cordão umbilical. E a dúvida é, as células do cordão umbilical, elas são totipotentes? São unipotentes? As células do cordão umbilical são multipotentes. E elas já não são mais embrionárias, porque elas já fazem ali parte, né, da criança que está nascendo. Então a gente já considera as células do cordão umbilical como sendo células adultas, do tipo multipotente. Ainda como célula multipotente, nós temos as células que estão lá na medula óssea vermelha. As células da medula óssea vermelha, elas podem sofrer diferenciação, formando o que nós chamamos de elementos figurados do sangue. Então os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas, que são fragmentos de células. As plaquetas não são células, as plaquetas são chamadas de trombócitos ou fragmentos de células. Então lembre-se, em relação às células tronco multipotentes, falamos aí das células adultas, como da medula óssea vermelha e do cordão umbilical. E para ficar um esqueminha aí para vocês, nós organizamos assim, ó, células tronco embrionárias, temos do zigoto, totipotente, do zigoto até a mórula, no blastocisto, pluripotente. As células tronco adultas, cordão umbilical, de tecidos, tecido muscular que tem lá célula satélite, tecido nervoso que tem célula satélite, medula óssea vermelha, célula adulta e sangue periférico. Então, relacionado aí, células tronco adultas. Cordão umbilical entra aqui também, né? Isso que às vezes aparece aí como pegadinha nos exercícios. Essas células podem ser classificadas em multipotentes ou unipotentes, como nós classificamos aqui nessa aula. Maravilha, gente? Encerramos assim mais uma aula. Até a próxima!